E aí, galerinha boa, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa revisão de geografia. Para a prova, estudem o capítulo 1, o ser humano e o seu lugar no mundo, o capítulo 2, o mundo dividido e o capítulo 3, o mundo desigual. Bem, no primeiro capítulo, é importante se atentar para os continentes e a ocupação humana. Sabemos que a maior parte da superfície terrestre ela está coberta pelos oceanos. E as terras emersas, elas formam os continentes e as ilhas, que são as regiões ocupadas pelos humanos. Os continentes são África, América, Ásia, Europa, Oceania e Antártida ou Antártica. A divisão dos continentes se deu através de critérios definidos em convenções políticas, levando em conta a configuração, os aspectos históricos e as características culturais dos povos daquela região. A Eurásia é uma única massa continental que dividem dois continentes, Europa e Ásia. Densidade demográfica no mundo hoje. É importante sabermos que densidade demográfica é a relação entre a quantidade de indivíduos e a área de uma mesma região. Ou seja, você pega a quantidade de habitantes de uma região e divide pela área dessa região. A distribuição da população no mundo ela ocorreu de forma irregular, sendo a maior parte da população estando na Índia, no leste asiático, devido à diversidade de rios que tem naquela região e foi determinante para a povoação da região lá nos primórdios da humanidade, e regiões desérticas, geleiras e montanhosas vão apresentar uma menor densidade demográfica, uma menor população, por causa da dificuldade de se viver em regiões assim. Fluxos migratórios. Por que as pessoas migram? Geralmente elas migram por falta de recursos, por falta de segurança e em busca de qualidade de vida. Se a gente pegar lá na antiguidade, os babilônicos, os chineses, os gregos e os romanos já praticavam esses fluxos migratórios. Entre os séculos 16 e 19, a gente tem um fluxo migratório marcado pelo processo de colonização, devido às grandes navegações e praticada pelos europeus. Migração forçada é um termo que se usa quando a pessoa é arrancada de sua terra, como a gente pode citar o exemplo dos africanos, que durante esse processo de colonização foram arrancados de suas terras e trazidos para a América para serem escravizados. No final do século XIX e início do século XX, a gente vai ter, aqui no Brasil, por exemplo, um incentivo à imigração dos povos europeus para substituir a mão de obra dos negros nas lavouras e posteriormente assumir essa mão de obra nas fábricas. Isso porque havia um processo de embranquecimento da identidade do Brasil. Hoje, a gente tem uma migração forçada através das desigualdades e conflitos armados. As pessoas migram porque sentem-se forçadas a sair daquela região em busca de algo melhor. A divisão do mundo em países. Com exceção da Antártida, os continentes estão divididos em países, como já sabemos. Território é um conceito que tem a ver com a relação de poder sobre uma porção de terra ou um país. Tem a ver com o controle e a soberania daquela região. Por exemplo, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, tem o controle e a soberania do território brasileiro. E a construção desses limites, ou seja, dessas fronteiras entre os países, ela se deu ao longo do tempo e foi evoluindo também. Diferentes maneiras de regionalização. Já vimos lá no 7º ano que a regionalização é um processo que divide o espaço em regiões para facilitar a compreensão. Então, para isso, é necessário se adotar critérios para essa divisão. Seja continentes, seja o IDH, seja o clima. Durante o pós-guerra, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, a organização geopolítica do mundo ficou dividida em dois polos. O polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, liderado pela União Soviética. Então, o mundo foi dividido pelo critério ideológico, e esse período é chamado de Guerra Fria. Como a gente viu anteriormente, ela iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial. As potências europeias estavam arrasadas. Estados Unidos e União Soviética mantiveram-se suas estruturas, sobressaindo-se aos demais países. Nos Estados Unidos, isso se deve também por ter entrado na guerra tardiamente. Além disso, eles estavam distantes do conflito. Na União Soviética, isso ocorreu devido ao planejamento governamental econômico que se estava implantado naquele país. O sistema capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, tinha como aliados os países da Europa Ocidental.
e tinham como missão conter o avanço do socialismo. Já o sistema socialista, liderado pela União Soviética, tinha como aliados os países da Europa Oriental e tinham como objetivo também fomentar novas revoluções socialistas. A Guerra Fria ela pressupõe de um período de bipolaridade e disputa por áreas de influência. Não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. A guerra era principalmente política e ideológica, mas havia confrontos indiretos, como a Guerra da Coreia, do Vietnã, em que, direta ou indiretamente, cada uma dessas potências apoiavam lados opositores nas guerras. Outro confronto que ocorreu também nesse período entre Estados Unidos e União Soviética foi a chamada Guerra Espacial, que era uma guerra tecnológica, ou seja, a disputa para ver quem conseguia desenvolver mais tecnologias. E também a corrida armamentista, que era uma disputa também tecnológica por desenvolvimento de armas, principalmente nuclear, o que deixou o mundo sob ameaça. Esse período ficou conhecido como Paz Armada, porque ao mesmo tempo que eles estavam todos armados aí com armas nucleares, havia a noção de que se um fizesse algo, poderia desencadear o fim da humanidade. O Muro de Berlim foi construído em 1961, que tinha como objetivo evitar o contato entre os cidadãos da Berlim Oriental com a Berlim Ocidental. Nesse período, vai surgir o movimento dos países não alinhados, que tentaram não se alinhar aos blocos socialista ou capitalista. O mundo bipolar ele foi regionalizado ideologicamente em primeiro e segundo mundos. No primeiro mundo estavam os países capitalistas desenvolvidos. No segundo mundo estavam os aliados da União Soviética, juntamente com ela, óbvio. E posteriormente surgiu o chamado Terceiro Mundo, que eram os países capitalistas subdesenvolvidos que não pertenciam aos blocos dominantes, como podemos analisar nessa imagem. Em amarelo, a gente tem os países que faziam parte do primeiro mundo. Em vermelho, os países que faziam parte do segundo mundo. Em verde, os países que faziam parte do terceiro mundo. O fim da ordem bipolar da Guerra Fria. Na década de 80, o modelo soviético estava fragilizado. Estavam investindo tanto nessa corrida espacial, nessa corrida tecnológica, que começou a faltar investimento em áreas nas quais os soviéticos eram fortes, como por exemplo infraestrutura, alimentação, e isso foi declinando até que as condições de vida começaram a ficar mais precárias e a insatisfação popular começou a aumentar. Em 1985, assumiu o poder da União Soviética Mikhail Gorbachev, e ele começa a trazer novos rumos para o país. Implementou a chamada Glasnost, que era uma medida política que previa a abertura política do país e as liberdades democráticas, assim também como a perestroika, que garantia uma abertura econômica, abriu espaço para as multinacionais capitalistas entrarem no mercado soviético. Nesta década também, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um acordo de redução do arsenal nuclear. Em 89, o Muro de Berlim é derrubado. Em 90, há a reunificação da Alemanha. E em 91, a fragmentação, o fim da União Soviética, originando-se dela 15 países. E aqui a gente vai ter o fim da Guerra Fria, juntamente com o fim da União Soviética. Vai surgir então, posteriormente a isso, a nova ordem mundial, multipolar. Com o fim da União Soviética, o mundo ele vai ser reconfigurado. O capitalismo vai se tornar a ideologia econômica dominante. E com o tempo, vai surgir uma multipolaridade econômica, com 4 potências econômicas: Estados Unidos, China, Japão e União Europeia. E para finalizarmos, o capítulo 3, desigualdades. A desigualdade social, gente, são as diferentes condições entre lugares e pessoas. Por que isso acontece? Porque há exploração de uns sobre os outros. E quais são as consequências dessas desigualdades? Por exemplo, quanto mais desigual é um país, mais violento ele também é. Vamos falar aqui um pouco das causas históricas do subdesenvolvimento, que é um dos fatores determinantes das desigualdades entre os países. No século XV, com a colonização de parte da África e parte da Ásia e da América, os países europeus vão controlar as terras e as mercadorias valiosas desses países. Entre os séculos XVIII e XIX, as metrópoles vão se industrializando através dos recursos explorados nas colônias. E durante esse período colonial, a gente vai ter 2 tipos de colônia. Colônia de exploração, que elas vão ser impedidas de se desenvolver devido ao Pacto Colonial, que obrigava essas colônias a negociarem apenas com a sua metrópole, tendo uma desvantagem enorme. E as colônias de povoamento, que se tornaram abrigos para os europeus perseguidos na Europa, e devido às liberdades e autonomia que elas tinham, conseguiram se desenvolver de forma autônoma. Entre os séculos XIX e século XX, a gente vai ter a independência política de várias colônias, porém elas permanecerão
dependentes economicamente, porque não tinham recursos para desenvolver, por exemplo, a sua própria indústria, já que estava sempre em uma condição de desvantagem com as metrópoles. Sem a indústria, com a população carente e com a produção agrícola na base do latifúndio, herança do período colonial. Então, como consequência desse processo, teremos uma concentração fundiária, uma industrialização tardia, uma concentração de renda e um processo de urbanização desenfreado. E para medir o nível de desenvolvimento desses países, foram criados indicadores pelo critério de desenvolvimento, que são os indicadores socioeconômicos. Os principais indicadores que a gente conhece é o PIB, o Produto Interno Bruto, e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Entretanto, esses indicadores e índices trazem uma média das condições avaliadas de um lugar, e não particularidades. Ou seja, a gente pode ter ricos em lugares muito pobres e pobres em lugares muito ricos. Vejamos, Produto Interno Bruto é a soma de tudo o que for produzido e consumido num país durante um determinado período de tempo. Geralmente se medem em ano. O PIB indica o crescimento econômico de um país. Se o PIB cresce, significa que as pessoas estão consumindo mais. Ou seja, a indústria agropecuária e os serviços estão produzindo cada vez mais. Consequentemente, vão ter mais investimento e emprego. Por quê? Se tudo isso está crescendo, significa que o governo também está arrecadando mais. Dessa forma, vai haver mais investimento e emprego. De modo contrário, se o PIB diminui, tudo isso que eu falei vai ocorrer o inverso. Vamos ter menos consumo, menos produção e, consequentemente, menos investimentos e menos empregos. Foi criado também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, porque o PIB ele mede o tamanho da economia, mas não o grau de desenvolvimento. Por isso, a ONU criou esse índice socioeconômico. Ele mede a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, de modo geral, o acesso à educação e o acesso à saúde, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor o IDH. Quanto mais próximo de 1, maior o IDH. Mas como eu citei anteriormente, ele não reflete particularidades, ou seja, não mostra um índice de desigualdade social. O Brasil tem um IDH considerado alto, mas as desigualdades sociais no Brasil são acentuadas. Para medir a desigualdade social, foi criado o índice ou coeficiente de Gini, ou seja, uma forma de complementar os dados anteriores. E tem esse nome porque foi criado pelo Corrado Gini, que era um estatístico italiano. Ele mede o grau de concentração de renda, ou seja, as desigualdades sociais, e varia também de 0 a 1 ou de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, menos desigual é um país, ou seja, há mais igualdade. Quanto mais próximo de 1 ou de 100, mais desigual é um país. Beleza, gente? Estudem para a prova, tenham um ótimo dia e façam uma ótima avaliação.